Olá, bem-vindo à nossa segunda aula do módulo 1 do nosso curso Universidade SAP Módulo PM. Conforme falei na aula anterior, vou iniciar agora os trabalhos com criação de local de instalação. Relembrando um conceito que falamos na aula anterior, um local de instalação ele vai ser aquele conjunto que carrega o nome do tag do seu conjunto de equipamentos, a qual você definiu lá junto com a engenharia de manutenção. No SAP, a gente tem as transações IL, responsáveis por qualquer processo referente aí a local de instalação. Estamos aqui na tela inicial do SAP. Para você que não conhece, aqui temos a nossa área onde tem toda a listagem de transações. Temos aqui a barra de busca, onde você pode digitar o código da transação que você irá trabalhar e aqui apertando Enter, automaticamente irá buscá-la. Esse botão para ocultar essa barra, o salvar, o botão verde de voltar, o amarelo também para voltar, sair da tela, e o vermelho aqui cancelando tudo. Você tem o imprimir, os botões de busca, nova página. Então voltar para a página anterior, configurações e aí passando para cima e para baixo, retornando. Vamos lá, direto ao ponto. Iremos trabalhar nessa aula com a transação IL01. Uma dica é que toda vez que você for trabalhar com local de instalação, as três principais transações que você vai utilizar são IL01, final 01, sempre para criar. IL02, utilizada para modificar. Então a transação final 02, nesse caso, ela vai ser para modificação. Então IL, que é o código de transações de locais de instalação, 01 para criar, IL02 modificar, IL03 vai ser apenas para exibir. Nessa aula, o nosso foco será a transação IL01. Vamos lá e vamos dar um Enter. Automaticamente seremos direcionados para essa tela. Essa é a tela principal da transação. Vou explicar cada um dos itens para você. Aqui no item local de instalação, onde você vê essa barra editável, é o local onde você vai inserir a nomenclatura para aquele local de instalação. Será algo que você vai fazer aleatório? Não. Cada empresa tem seu manual de manutenção, ou seja, as diretrizes para qualquer processo que será realizado dentro de gestão de manutenção. Então você vai ter o nome padrão dentro da sua empresa. Aqui embaixo você tem a máscara de edição, que não é nada mais nada menos que a demonstração de como que você tem que inserir esse nome. E essa máscara, ela é ditada pela estrutura que você escolheu aqui, o código de estrutura. Então cada um desses códigos ele vai definir uma maneira a qual deve seguir o padrão da nomenclatura. O sistema de identificação vai ser o padrão definido pela a sua empresa. Então, aqui no nosso caso, ele já vem o padrão IDES AG, que é o nosso de demonstração. Já vai ter definido na sua empresa. Então, você vai verificar qual que é esse sistema de identificação padrão da sua empresa e irá utilizá-lo. Mesma coisa para o código de estrutura. Quando você vem e clica aqui em cima da caixinha, vai aparecer esses dois quadrados para você. Clicando em cima, que é o Match Code, de busca de códigos, então ele vai mostrar para vocês quais são os padrões de códigos aí disponíveis. Então você vai buscar aqui aquele código padrão definido pela sua empresa e irá utilizá-lo. Esse é um primeiro ponto a ser feito na criação de local de instalação. No meu caso e no nosso exemplo, iremos utilizar o ICE, que é um código que vem primeiro com 3 letras, letras e números, números e números e números e números. Isso para facilitar seu entendimento.
O catálogo de local de instalação, que também é o padrão que você vai utilizar, a sua empresa também irá definir. Aqui no nosso caso, vamos usar o standard mesmo, que é o M, Sistema Técnico. Cada um desses vai representar ali uma estrutura diferente no local de instalação. Então, você terá que verificar na sua empresa, ou se você estiver implementando, definir qual será o catálogo de local de instalação. Logo abaixo, você tem também a possibilidade de criar conforme modelo. Se você já tem um local de instalação criado e são semelhantes, e você tem que apenas modificar algumas informações como nomenclatura, porém todas as características são semelhantes, você pode informar aqui o nome do local de instalação a qual você quer copiar, preencher apenas essas 3 informações e dar o nome, e aí ele vai puxar todas as informações daquele local de instalação, fazendo que você tenha um ganho de tempo em produtividade. Iremos fazer isso também para demonstrar para você. Então vamos lá. Definimos aqui o código da estrutura, que é o ICE. Sistema de identificação também definido e o catálogo também. Qual que é o próximo passo na criação do local de instalação? O nome. No nosso caso, o meu padrão será o código da estrutura ARY. O AR aqui vou usar o exemplo da minha cidade, Araxá. Então AR, que são iniciais, e o Y do meu nome aqui no exemplo aqui. Na sua empresa, isso pode ser definido de várias maneiras. Teve empresas que trabalhei onde essa primeira sigla aqui sempre era as iniciais da unidade produtiva. Por exemplo, você tem uma unidade produtiva em São Paulo, então a inicial seria SP, como aqui no caso está sendo mais uma sigla. Então, SP1, se você tivesse mais de uma unidade em São Paulo. SPA, por exemplo. Então, é um exemplo aqui dado para vocês. Existe também a possibilidade de ser numérico. Tem algumas empresas que são sequências numéricas. Então, isso vai ser definido. No meu caso, sempre o primeiro local de instalação que você vai criar será o local de instalação pai, ou principal. No meu caso, todos os locais de instalação posteriores, eles carregarão no início o ARY. Esse vai ser meu local chave para criar os demais. Então, sempre que você for criar local de instalação, pense qual que vai ser ali as iniciais, o ponto-chave dos seus locais de instalação. Qual que vai ser o nome do local-chave? Esse é o primeiro local que deve ser criado. Ok? Então vamos lá, vamos dar um Enter e automaticamente viemos para essa tela. A primeira coisa que temos contato aqui em denominação, é onde você vai dar o nome. Então eu vou dar o nome de unidade produtiva de Araxá. Por padrão, não insira acentos e caracteres especiais no SAP. Então deixe de maneira padrão conforme utilizado nos outros softwares. Aqui você tem embaixo o status, que já é automático do sistema. Se você vier aqui nesse i, você vai ver o que significa cada um. Então vamos clicar e aqui a gente já está vendo que o CRI é o status de criado, ok? Vamos fechar aqui o comando aqui. Voltando. Logo de cara você vai ter que vir na aba geral e escolher o tipo de objeto. Então aqui, se você clicar dentro, vai aparecer a lupa e apenas fazer a busca procurando aquele que é o seu padrão. Ou você pode digitar direto se tiver o código. No nosso caso, eu vou colocar de exemplo aqui o número 002. Grupo de autorizações. Você pode também vir aqui nesse campo aqui que é o Match Code, buscá-lo e aqui você vai ter todos os grupos. Geralmente é dividido em produção, manutenção, itens de projeto, entre outros. Varia muito de padrão de empresa. Eu vou escolher o 3000, que é manutenção. Outras informações que são cruciais. No primeiro local de instalação, como é apenas a referência da estrutura e do local, você não vai preencher esses dados, mas para aqueles mais específicos é importante preencher o peso, tamanho dimensional, desde quando
aquele local está em serviço, isso vai servir de referência para análise de ativo posterior. Então aqui você pode preencher esses itens, mas esse item não é obrigatório, o peso, o número de inventário e o tipo de turno aqui. Não é obrigatório, mas caso você queira preencher, deixe o mais completo possível. Como é o nosso principal, não precisamos de preencher esse item. Em localização, você vai inserir alguns dados-chave, que nem aqui. O centro de localização basicamente é o local a qual aquele local de instalação faz parte. A unidade, o local, o posicionamento dele. Então aqui no caso eu vou usar o 1000, que vai ser a unidade de Hamburgo. Caso você não tenha o local, basta vir na lupa e pesquisar o termo. Centro de localização e localização são diferentes um do outro. Em localização, vai ser em que parte que faz parte aquele equipamento dentro dessa unidade. Então é da área produtiva ou não? Então vamos escolher aqui Production Area, área de produção. Esses campos aqui de sala, área operacional, para o principal aqui ele não faz tanto sentido, mas vou mostrar para você. Vindo aqui no Match Code, área operacional, ele também irá apresentar esses dados para você. Então tem várias áreas aqui que dentro do centro 1000, que é Hamburgo, ele vai estar te mostrando. Imagine essas áreas operacionais como as partes da sua planta, entendeu? Fica mais fácil de você entender. Então você tem ali a expedição, recebimento, britagem, entre outras. Então são as partes da sua planta. Vou pegar aqui ZD01. Centro de trabalho. Centro de trabalho, basicamente, é a equipe responsável, um conjunto de pessoas que compõem uma equipe de especialidade. Então aqui você pode preencher ou não. No meu caso aqui, a gente tem equipe de mecânica, que é a manutenção mecânica. Você pode direcionar no local também quem que é o centro de trabalho responsável por ele. Só que aqui é muito relativo, pois um local de instalação ele pode ter várias especialidades fazendo manutenção. Porque ele tem equipamento elétrico, mecânico, tem sistema de mais diversos tipos, então é muito relativo. E em código ABC é aquele código de criticidade do equipamento conforme as diretrizes de manutenção, ou seja, aquela classificação de equipamento de criticidade A, que são os críticos, o B, que tem uma criticidade também elevada, porém apenas causa reduções e alguns impactos menores do que equipamento A, e equipamento C, de maneira simplificada, aquele que não tem tanto impacto no processo. Para o principal, você não tem necessidade de preencher isso. Do mesmo jeito que para o principal, não tem necessidade de você preencher esse dado de centro de trabalho. Ok? Vou até retirar ele aqui, para não dar confusão para você. Aqui temos os dados também de organização, então, de maneira a qual os custos serão alocados, então, centro de custo, elemento PEP, ordem de permanência, de apropriação, o centro de trabalho, o grupo também. O grupo, basicamente, ele serve dentro do SAP para realizar divisões. Imagine só que você tem um grupo de elétrica, um grupo de instrumentação, de manutenção, mecânica, de lubrificação, então tudo dividido em disciplinas. O grupo vai fazer essa segmentação para você. Eu vou utilizar aqui o grupo 100, que já é uma área específica, o Centro Web. Também, aqui dentro de grupo, você pode vir no Match Code e pesquisar. E aí basta você saber aquele que você quer utilizar. Imagine só que aqui esteja mecânica 1, mecânica 2, lubrificação, elétrica de uma área específica, então você escolhe aquele relacionado.
Em estrutura, a gente tem os dados de montagem daquele local. Então, locais de instalação superior, então a qual ele faz parte ali dentro da estrutura, a qual ele está abaixo ou acima dele, tudo indicado, o código da estrutura definido, a denominação dele, se ele está montado em outro ou não, a gente vai ver isso numa aula posterior, e assim por diante. Vamos agora salvar esse local principal para dar prosseguimento na nossa aula seguinte no próximo local, a qual vai fazer sentido para você tudo que fizemos até aqui. Então agora já está criado o local ARY. Vamos prosseguir com a nossa criação de estrutura na nossa próxima aula. Grande abraço e até mais.